Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai te contar aqui 5 motivos para você morar na Itália e 5 motivos para você não morar, ou seja, pontos positivos e negativos conforme a nossa opinião morando aqui há 9 meses. E como sempre, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí. Se gostar do vídeo, deixa o like e sigam a gente aí nas outras redes sociais. Bora pra vídeo. Começando primeiramente pelos pontos negativos, para depois a gente ir melhorando para os pontos positivos. O primeiro ponto, burocracia. Aqui muitas coisas não funcionam pelo celular, não tem aplicativo, você não consegue fazer um agendamento facilitado, você muitas das vezes é obrigada a ir em algum lugar, seja na comune, que aqui é o município. Até simples serviços, como por exemplo cortar o cabelo, você não consegue... tem um processo de burocracia para você agendar uma data, você, por exemplo, não consegue chegar lá no momento também e ser atendido. Então, a gente vê, e tem muitas coisas, além disso, tem muitas coisas na Itália que não são claras. Você chega num lugar, eles falam de um jeito, você vai para o lugar que eles disseram que você tem que fazer, eles dizem de outro jeito. Então, vamos dizer assim que tem um pouco de confusão na questão de burocracia, isso a gente vê também durante o processo de cidadania, sim, né? Como a gente sempre fala... Cada comune tem um processo, um jeito de fazer o processo. O final é o mesmo, né? Você reconhecendo a sua cidadania, porém os meios, os processos ali são um pouco diferentes. Sim, até a gente acha que falta um pouco de padronização e um pouco de comunicação entre os próprios órgãos públicos. Por exemplo, o comune não sabe o que a questura faz, a questura não sabe o que o comune faz, eles ficam assim jogando a gente de um lado para outro. Então não existe essa padronização de como as coisas devem funcionar. Pra gente, esse é um ponto negativo da Itália, a burocracia muito grande e complicada, e os serviços bem complicados, sem uma clareza. Então, para nós, esse é o principal ponto negativo de morar aqui na Itália. O segundo ponto, ele entra um pouco nessa questão da burocracia, que seria alugar um imóvel aqui na Itália. É um assunto muito batido por todos os influencers que falam sobre vida na Itália. É uma coisa muito difícil, inclusive a gente tem um vídeo falando sobre isso aqui, vou deixar aqui no card. As dificuldades de se alugar um imóvel são muitos requisitos, então a gente vê essa questão como um ponto muito negativo de morar aqui na Itália. Podemos dizer que é o terror, né, dos brasileiros, não só dos brasileiros, né, os próprios italianos têm essa dificuldade. E por mais que você tenha dinheiro, por mais que você tenha, às vezes, algum conhecido que pode assinar ali para você, né, dar a referência, tem certas coisas que só os italianos, né, para entenderem o que eles pedem, às vezes, né, eles não aceitam cachorro, às vezes eles não aceitam criança, às vezes por você ser muito jovem, eles também não aceitam, eles preferem uma pessoa já pensionata, né, que no caso... Ou até um funcionário público que seja concursado ali, que você tenha uma garantia de trabalho eterno, digamos assim. Então, é um terror. Então, esse para nós é o segundo ponto negativo de você morar aqui na Itália. Sim, inclusive até para os próprios italianos. Eu estava conversando com uma colega no trabalho e ela falou que se, por exemplo, ela, uma conhecida dela italiana, enfim, não tiverem um contrato de trabalho a tempo indeterminado, até para eles é difícil essa questão do aluguel. Então, para ver, né? Se para eles é difícil, imagina pra gente que é imigrante. Sim. O terceiro ponto negativo para mim, principalmente no começo, antes a gente chega assim sem conhecer, é o horário de funcionamento das coisas. No comércio em geral, sem falar o órgão público. O órgão público é só de manhã, né? Primeiro de tudo. É uma conversa à parte, né? Muitas das coisas funcionam só na parte da manhã ou um dia da semana só à tarde e muitas das vezes um dia da semana, quarta-feira, quinta-feira, é fechado. Simplesmente é fechado toda semana. Então, para mim, quando a gente chegou, estranhei bastante. Outra questão é o horário de abertura. Muitas das coisas começam a abrir ali 9 horas da manhã, às vezes até 10 horas da manhã, então não dá para se entender. Comércio, por exemplo, você precisa de uma ferramenta, vai num material de construção, abre às 9 horas da manhã. No Brasil, abre às 7. Então, né, é uma coisa que para nós, principalmente eu, senti muita diferença. Outra questão, o mercado fica até às 8 horas da noite, não é até às 10, 11, né, que nem tem no Brasil, alguns até 24 horas. Claro que a gente pode estar falando aqui de cidades pequenas, mas não só as pequenas e médias. Sim. Ou então, por exemplo, Milão, Roma,
Torino. São cidades muito grandes, aí a gente não é talvez não seja dessa forma, tenha horários mais flexíveis. Porque daí até são cidades que tem muito mais turistas, Sim, então turismo, eles têm um horário, né, internacional, mais vamos dizer assim. flexível, Nas cidades mesmo italianas, como a gente está falando, o principal, né, do interior da Itália, mesmo, as cidades médias da Itália, que são clássicas, que realmente é o horário deles. É abrir às 9 horas, é fechar ao meio-dia e ter a pausa pranzo ali de 3 horas, abrir às 3 horas da tarde, tipo... Pra quem trabalha é ótimo, né? É ótimo por uma parte, sim, você tem aquele tempo de descanso, mas também é ruim porque você vai trabalhar às vezes até mais 6, 7 horas da noite, né? Sim, verdade. Então, mas para nós esse é um ponto bastante negativo também aqui da Itália. O quarto ponto que a gente identifica é a questão dos serviços bancários. Tanto para você fazer uma simples transferência, aqui é tudo cobrado, principalmente em comparação ao Pix, né, que foi criado no Brasil recentemente, que a gente pode dizer que revolucionou a questão de transferências online. Então a gente sentiu muito essa questão aqui de transferência bancária. E outra questão, cartão de crédito. Cartão de crédito aqui, não sei se é só na Itália, acho que é na Europa inteira. Sim. Não existe essa cultura do cartão de crédito de parcelar em 12 vezes. Tanto porque o parcelamento aqui ele tem taxas. Por exemplo, no Brasil, a gente só paga taxa se a gente atrasar a fatura, né? Aqui não. Aqui o cartão de crédito, para fazer o parcelamento, você já paga taxas ali só para fazer o parcelamento. Então, é um outro ponto muito diferente, uma questão que a gente estava acostumado, que aqui é feito de uma forma totalmente diversa. Outra questão sobre esses serviços bancários é o pagamento de boletos. No Brasil, a gente sabe, ou paga pelo aplicativo do banco, ou vai numa lotérica, e você paga exatamente o valor do boleto. Por exemplo, a conta de energia ali, R$120 é R$120. Aqui na Itália, para pagamentos de boletos, seja no aplicativo do banco ou nesses locais que seriam como as lotéricas, existe uma taxa. Então, é mais uma questão aí que é diferente pra gente. Para os italianos pode ser uma coisa normal, eles já contam com esse valor da taxa, mas pra gente é uma coisa que é um ponto muito negativo também. Além disso, alguns locais só aceitam dinheiro em contante, né? Que é em cédula, sim, não aceitam cartão de crédito. Então, dependendo se você vem passear, vem viajar, é bom sempre ter dinheiro em contante, sim, porque muitos dos lugares não vão aceitar cartão de crédito. E para encerrar, o quinto ponto, que a gente tem um pouco, esse menos, mas temos dificuldade, é a questão do idioma, do dialeto, principalmente, né? Os dialetos aqui, porque cada região tem um dialeto. Às vezes, cada país, que eles falam que países são as cidadezinhas, né, pequenas, esses países, 2, 3, ali tem um dialeto específico daquela região, que só eles entendem. Claro, os italianos, né, já tem uma facilidade maior, mas pra gente que o próprio italiano já é um pouco difícil, a gente mesmo sabendo, é difícil de entender dependendo do sotaque da pessoa, o dialeto vai por terra, e eu tenho esse como exemplo, onde eu trabalho, tem bastante, aqui tem o dialeto piemontês, então, e entre eles conversam e se entendem, aí às vezes tu quer participar dessa conversa, ou eles te perguntam alguma coisa no dialeto, tu não entende nada, claro que ali tudo é levado numa boa, então eu aprendo alguma coisinha também no dialeto, mas é uma dificuldade que você vai ter aqui, por mais que você fale o italiano, né, quanto mais você falar, obviamente você vai se virar muito bem, mas tem essa questão do dialeto em algumas regiões específicas, principalmente no interior, as pessoas falam muito e tem muito orgulho, né, de falar o dialeto italiano da sua região, sim, ali, piemontês, veronês, tem o bergamasco, tem, cada região tem o de Nápoles, que não se entende, sim, absolutamente nada. Eu acho que é outra língua, né? Ninguém outra, não se entende nada, nem os italianos aqui do norte dizem que entendem, então é uma dificuldade também que você tem que levar em consideração. E agora, começando os pontos bons, porque a gente também não podia viver aqui só de coisa negativa. Sim. Então tem os pontos muito bons aqui da Itália, começando principalmente para nós, uma coisa que a gente leva muito em consideração e também levou muito em consideração quando veio para cá, é a relação custo de vida-salário, né? O seu rendimento e o seu custo de vida, o poder de compra, primeiramente porque você ganha em euro, né? A gente tem que levar em consideração que aqui a moeda é o euro, então hoje ele está valendo 5,06 reais, um euro, então é uma diferença gritante comparada ao Brasil, mas aqui dentro mesmo da Itália, você ganhando um salário, que não existe salário mínimo, mas salário médio aí da Itália, que é de 1.000, vai de 1.000 a 1.400, 1.500 reais, 1.500 euros, você consegue ter uma vida tranquila, um casal, por exemplo, cada um ganhando seus 1.000 e poucos euros,
consegue viver tranquilamente. Até para quem não viu, a gente tem o nosso custo de vida aí de um casal na Itália, obviamente agora no começo. Então, isso é uma evolução, né? Você começa a ganhar um salário e depois vai aumentando. Obviamente o seu custo de vida também vai aumentando, mas aqui as coisas básicas são muito baratas. Energia, água, que muitas das vezes aqui no nosso é incluído, né? Água e gás é incluído, mas energia a gente paga por mês e aí varia em torno de 60 a 70 euros. O mercado também é super barato, você pode comprar de tudo, realmente de tudo, não precisa ficar olhando o preço, que né, lá no Brasil tu vai olhando, né? Sim, coisas que no Brasil a gente se cuidava, assim, só comprava uma vezinha ou outra. Aqui você pode comprar semanalmente, são coisas básicas. Né? Sim, coisas de marca, você não sente no bolso. Sim. E também comida aqui, no geral, você não indo nos lugares turísticos, obviamente, os outros lugares são baratos, tranquilos para você passear. Então, para mim, é uma coisa que vale muito a pena, que é a relação entre o seu salário, né, o seu rendimento e o seu custo de vida. Né? Obviamente, na Itália não é o maior salário da Europa, mas também não está longe de ser o custo mais alto da Europa. Então, vale muito a pena você levar em consideração essa relação. O segundo ponto positivo que a gente identifica também é a questão da segurança aqui na Itália, a questão de você poder sair na rua com o celular na mão sem precisar se preocupar que você vai ser roubado. Pode parecer clichê, mas é realmente a verdade. Quando a gente começa a conviver aqui no dia a dia, é perceptível essa questão da segurança. Por exemplo, a chance de você ser assaltado aqui à mão armada é muito menor do que no Brasil, do que nas cidades médias e grandes do Brasil. Essa é uma questão que você se sente seguro, né? Não é algo assim, não é questão de... Não tem como mensurar, você se sente seguro no lugar. Você vê o comportamento das outras pessoas à noite, tranquilo, saindo, sem medo. Óbvio que acontece, tem crimes, principalmente nas cidades maiores, como, né, quanto mais pessoas num determinado lugar, isso tem a tendência de acontecer alguns crimes, algumas coisas, mas, no geral, a segurança da Itália é muito maior do que no Brasil, e isso é algo que a gente se percebe, principalmente vivendo aqui. Sim, inclusive a gente vê quem morava em cidades muito violentas no Brasil. Por exemplo, a gente não morava em uma cidade tão violenta assim, mas a gente ouve de pessoas que moravam em cidades muito difíceis, que chega aqui e sente totalmente essa diferença, é muito grande mesmo, e perceptível. Tem certas pessoas, dependendo, né, da experiência que teve no Brasil, só essa questão de segurança para ela tudo, né? já vale a pena. Então a gente já viu várias pessoas que vêm às vezes com filho, né, crianças pequenas, então aquilo é uma das principais coisas, que é a segurança, né? A segurança da sua família, a segurança dos seus filhos. Sim, pessoas que passaram por sequestros e coisas muito graves no Brasil. Então aqui essa chance é muito menor e vale a pena mesmo só pela questão da segurança morar aqui. Sim. Outro ponto também que muitas das pessoas sabem, né? No Brasil tem 30 milhões de descendentes italianos. Sim. Ou seja, a cultura brasileira é parecida com a cultura italiana. Obviamente não é igual, tem bastante coisas diferentes. Mas, comparado a, por exemplo, pessoas que aqui tem muito imigrante do norte da África, do Oriente Médio, essas pessoas sentem muito mais dificuldade, né, quando imigram para cá, né, porque tem uma diferença absurda na cultura. E nós não, nós brasileiros temos uma cultura muito parecida. Além disso, tem a questão do idioma, por sermos também de um idioma que provém do latino. Sim. É latino. Hoje é festa, recapitulando. Além disso, tem a questão do idioma, né? Como o idioma português provém do latim, como vem o italiano, como vem o francês, o espanhol, é bastante similar, é bastante parecido. Então é muito fácil de a gente chegar aqui e conseguir aprender num determinado período de tempo. Óbvio, muito fácil que eu digo, né? Você vai precisar estudar, você vai precisar se esforçar, porque não é... Você vai... nunca estudou italiano, vai botar o pé na Itália e vai entender tudo e vai falar tudo. Não existe mágica também, né? Não existe. Precisa de estudo, precisa de um pouquinho de empenho. Sim, aqui, por exemplo, em comparação ao árabe, não tem. A gente fez curso de italiano por algumas semanas com árabes na mesma sala. E a dificuldade é imensa e a gente consegue imaginar, né? Só a gente tentar entender o árabe, a gente já entende eles, né? É muito diferente mesmo. Completamente diferente, então é um ponto a se levar em consideração o idioma italiano.
Um outro ponto muito positivo que a gente identifica é a facilidade de viajar para outros países. Pela Europa ser um continente muito pequeno, né, existe essa facilidade de viajar. A gente pode estar na Itália um dia, estar na Suíça no outro, estar na Alemanha no outro, estar na França do outro. São distâncias muito pequenas, coisas que a gente não está acostumado, né? Porque o Brasil é um país muito grande. Muita gente, às vezes, passa a vida inteira sem sair do Brasil ou às vezes, sem conhecer o Brasil inteiro, porque ele é muito grande. Mas estando aqui na Europa, é tudo muito próximo, é tudo muito facilitado. Existem, por exemplo, as companhias aéreas low cost que facilitam muito essa viagem. Às vezes é mais barato ir de avião do que ir de ônibus. Então, esses preços baixos e a distância entre esses países acaba sendo um incentivo para quem mora aqui poder viajar muito. E também é uma coisa muito diferente com relação ao Brasil. Então, acaba sendo um ponto muito positivo observado pela gente. Além disso, tem a questão de que 27 países da Europa são pertencentes à União Europeia. Ou seja, você tem um livre acesso da Itália, você pode ir para a França, pode ir para a Suíça, livre acesso por todos esses países, é a mesma moeda, então é o euro, então você não precisa ficar trocando de moeda, você ganha aqui, você pode gastar na Suíça, pode gastar na França, e você conversando com os italianos, você percebe que eles têm essa cultura, eles viajam muito, porque é barato para eles. Então no Brasil a gente tem essa dificuldade, porque realmente primeiramente porque a nossa moeda é real, então você vai viajar para um país da Europa, euro. Você já sai perdendo aí 5 vezes. Você vai para os Estados Unidos, mesma coisa. Então, essa questão que a gente comentou do poder de compra, do custo, né, do ganhar em euro, facilita nessa questão também, como a Elô falou, da distância, tudo próximo, sim, tudo pertencente ao mesmo, né, mesma União, sim, Europeia. E olha só que facilidade para do nada estar num país com outra cultura totalmente diferente, com outra língua, com outra culinária. Então, assim, as pessoas que moram aqui na Europa têm muito esse ponto positivo de poder explorar, né? Explorar muitos lugares. Inclusive, o lugar, obviamente, é o lazer, as opções de lazer aqui da Itália. Primeiramente porque a Itália é um dos principais países em questão de turismo. Então, toda cidade que você vai, cidade pequena, média, é tudo lugar turístico. Muitos desses lugares, você ali vai numa cidadezinha pequena e você vai ver turista da outra parte do mundo, sim, visitando ali. Então, tem muitos lugares, restaurante, bar, pub, monumentos, eu nem preciso, museu, né? E monumentos. Precisa falar, né? É o que mais tem aqui. E, então são muitas opções e os italianos em si, né, vivem assim, eles gostam de fazer a dolce vita italiana, que é trabalhar ali, eles trabalham de segunda a sexta, não fazem questão de fazer hora extra, de acumular muito dinheiro. Então o negócio deles é viver e sair para curtir, aproveitar o final de semana. E com isso tem muitos lugares de sorveteria, gelateria, sim, né? Sim. Pizzaria, restaurante. Então a opção aqui, a gama de opções é muito grande. E na nossa visão é um ponto muito positivo e diferente de onde a gente morava. Aqui a gente pode conhecer um lugar novo, histórico e, sim, turístico por final de semana. Então, pra gente é um ponto muito positivo. Importante dizer, como a gente já falou, é o nosso ponto de vista aqui. Sim, há 9 meses morando no interior da Itália, conhecendo algumas regiões, mas tem muita coisa ainda pra gente conhecer. Sim. Mas foi o que a gente percebeu nesses 9 meses. 5 pontos negativos, alguns são mais negativos para mim do que para a Lô, alguns, sim, são mais positivos para ela do que para mim, mas no geral é isso. Sim, se você tiver algum ponto que a gente não falou que você acha que é positivo ou negativo, deixa pra gente nos comentários, ou se você discorda de algum que a gente falou aqui também, ó, a discussão tá sempre aberta. Não esqueça de seguir a gente aí nas outras redes sociais. Se inscreva se você ainda não é inscrito, ativa o sininho para saber quando a gente postar um vídeo novo. A gente tá postando 2 vídeos por semana. Temos vídeo aí específico para quem quer fazer o processo de cidadania por conta própria, uma playlist completa. E para quem está nesse processo já fazendo, se planejando para vir para a Itália reconhecer a sua cidadania, a gente vai estar, não tem data ainda prevista para a gente lançar. Está em planejamento e execução, né? Mas está bem próximo de sair. A gente está fazendo um guia, um passo a passo para te mostrar o que... Porque quando a gente começou a fazer esse processo, a gente não tinha isso, a gente passou por muito tempo no escuro, não sabendo, sim, se estava exatamente fazendo tudo certo, apesar de a gente estudar muito o processo, sim, de cidadania, mas a gente está fazendo um guia, passo a passo, desde o pousar na Itália, no aeroporto, sim, até você estar com o seu passaporte na mão. Sim, tudo por conta própria, né? Você fazer sozinho, sem ajuda de assessorias. Então a gente documentou tudo isso num guia
com passo a passo claro, fácil e entendível. então em breve aí a gente vai estar lançando. Vai estar lançando aí para quem tiver interesse. Então é isso aí, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Ci vediamo presto, alla prossima.